Alô? Olá, Olá. shalom, shalom. Alô, está escutando. Glória a Deus. Amém. Deixa eu só buscar meu notebook ali. Sim. Acho que tem pão.
E aí, meu povo? Esperando mais alguns minutinhos para mais pessoas entrarem. Como vocês estão? Bem, graças a Deus. Amém. Missionária Jane. Glória a Deus. Cláudia. Paola, seja Tudo bom? bem-vinda. Obrigada. Tudo jóia. Isabel. Tudo bem? Está sim, tudo bem. Estou com um pouco afetada do nariz porque tem estado muitas poeiras no ar e tem estado muito ventoso. Então, Sim. uma pequena dificuldade em respirar. Mudança de clima em Portugal, né? É uma constante. O problema é que como começamos com muito vento, soltou-se muitas poeiras. Está giríssimo isto. Amanhã estou melhor. Amém, amém. Jusileia, tudo bem? Tudo jóia por aí no Pará? Sim, graças a Deus, graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Depois da reunião Lívia. de segunda-feira, muita coisa mudou na minha vida. Muitas direções eu recebi de Deus. Já houve muita mudança a nível ministerial. Tudo por causa daquela reunião de segunda. Deus ampliou minha vida. Que coisa boa. Glória a Deus, como eu fico feliz, né, de ver assim que aquilo que nós compartilhamos, né, aquilo que o Senhor nos coloca, né, Deus assim trabalha, né, através dessa mensagem na vida de vocês e o Senhor expande, né, a visão. Mas aqui nós estamos com esse propósito mesmo, de ser essa base de apoio, essa base para servir vocês, né? E de ouvir testemunhos como esse da Jusileia. Glória a Deus. Quem mais que eu não falei oi, não cumprimentei hoje? Vamos ver aqui. Olá, Júnior! Que bom te ver aqui. Tudo bem com você? E tu? Shalom, shalom. Shalom, que bom. Tânia também. Deixa eu ver sua carinha, você tá boa? Tô aqui. Shalom. Glória a Deus. Shalom. Tudo bem por aí? Tudo bem. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais? Rebeca, Priscila do Vale. Vocês estão bem? Paz, Ivonete, graças a Deus estamos muito melhor. Amém. Rebeca, eu queria que você contasse para a gente a visão que você teve quando terminou as 50 horas. Amém, irmã. Eu falei com o pessoal na semana passada, mas você que teve a visão seria muito melhor. Amém. Depois que terminou o horário, irmãos, da oração, eu estive na minha igreja no momento também de louvor e oração,
E Deus me levou a orar tudo aquilo que a irmã Ivonete tinha estabelecido como focos de oração. E no momento que eu estava orando novamente, declarando tudo que a gente viveu nessas 50 horas, Deus me trouxe uma visão muito clara de um leão. Ele era muito grande e a imagem dele era muito poderosa. Ele era muito bonito, era um leão que não me fez sentir medo, mas me trouxe um sentimento de muita paz. E ele estava assim, em cima de uma rocha e ele rugia muito, muito forte, mas eu não conseguia ouvir o barulho do rugido. E no meu coração vinha como se o leão da tribo de Judá estava chegando, ele já estava fazendo presente naquele lugar. E foi muito rápido essa visão. E quando eu cheguei em casa, eu pedi ao Senhor confirmação em 2 passagens. E Deus me levou no livro de Amós, no capítulo 1, no versículo 2, que fala, ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. E a segunda passagem que Deus me levou é no capítulo 3 também do livro de Amós, e ele falou muito comigo a respeito do versículo 7 e 8, que fala, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? E eu creio que mostra, né, o Senhor, ele tem vindo, ele está à sua volta cada vez mais presente, ele tem trazido revelações profundas para nós, né, os seus profetas. E eu tenho buscado cada dia mais do Senhor, irmãos, discernimento dessa visão. Eu creio até que foi liberado, sim, algo sobrenatural na nossa nação, em toda a Europa, que o Senhor está chegando sobre nações que ainda o Evangelho não criou raiz, o Senhor está chegando, o Senhor está entrando nessas nações, e principalmente nessa semana que ocorreu o Carnaval, Deus me trazia todas as vezes em oração a memória dessa imagem. E eu creio que o leão da tribo de Judá, ele também rugirá sobre o Brasil. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória Irmã a Deus, como é Ivonete, bom ouvir isso. Sim. é interessante o que a sua irmã falou. Quando Deus me chamou para interceder pela Alemanha e pelas nações, Ele me mostrou aquela música que ruge o leão e que a terra estremeça. E eu tenho profetizado essa canção praticamente todos os dias aqui na Alemanha, né? Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro também que a Maciel, ela também teve um sonho, e que quando ela estava intercedendo pela nação dela, que é a República Dominicana, ela sofria, sim, ela sentia muito peso, ela era intimidada assim pelos inimigos, e ela sentia até um pouco de medo, sabe, porque ela escutava ruídos de um animal enquanto ela estava intercedendo. E aí, nesse sonho, apareceu uma pessoa para ela e disse para ela, coloque o leão na bandeira. Então, assim, quando a Rebeca falou sobre esse leão, né? Então, eu lembrei desse sonho também da Maciel. Então, de realmente levantarmos, né, a bandeira
da tribo de Judá, que é o leão da tribo de Aleluia. Judá, né? Estender essa bandeira sobre as bandeiras das nações, né? Para que venha o governo, o reino de Yeshua, né? E a justiça dele seja estabelecida. Eu creio que é isso que o Senhor quer, né? Que nós sejamos essa boca, né? De anunciar esse decreto, essa mensagem, essa palavra. Amém? Eu Amém. queria que a gente orasse para a gente começar. Deus me deu uma palavra hoje e eu queria que vocês também compartilhassem alguma coisa, alguma impressão que vocês tiverem dessa palavra. Lívia, você pode orar para a gente começar? Amém, posso sim. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha tocar nos nossos corações, no nosso entendimento, trazendo a luz, Pai, do conhecimento, aquilo que o Senhor deseja liberar sobre a vida de cada um de nós aqui, nesse momento. Que o Senhor possa estar guardando as nossas vidas, guarda, Senhor, a vida da pastora Ivonete, livra de todo o contra-ataque do inferno, em nome de Jesus. Toda retaliação, seja física, seja espiritual, seja em relação à ação, nós repreendemos em nome de Jesus posse daquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração. Santo de Israel, que o Senhor possa estar abençoando esse projeto. Abate, Senhor, todo aqueles que não estão aqui, possam ser liberados, que eles possam estar, Senhor, debaixo da tua proteção. Da mesma forma, Senhor, nós te pedimos também para que aqueles para estar aqui, despertadas, em nome de Jesus, que possa haver, sim, venha haver avanço através desse projeto. Em nome de Jesus, agradecemos por essa oportunidade e dizemos para receber mais de ti e avançar, agindo, trazendo a existência aos para esse tempo nas nações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Irmãos, hoje eu estava orando e perguntando para o Senhor qual palavra que eu deveria compartilhar para explicar um pouco sobre o nosso papel, o nosso propósito, né? De fazermos os turnos de adoração e oração, puder abrir. Esse capítulo conta, né? Depois que a Arca da Aliança ela foi levada embora, né, pelos filisteus quando houve uma guerra e até a gente escuta, né, aquela frase, né, que é chavão, cabote, foi-se a glória do Senhor. Então, aqui no 1 Samuel, capítulo 6, fala que os filisteus estavam procurando uma saída, porque a Arca da Aliança estava destruindo, né, trazendo pragas, trazendo feridas para o povo filisteu, e eles consultaram os sacerdotes como eles deveriam fazer com aquela arca, né? Eles temiam o Senhor, eles conheciam a história do povo hebreu que escapou do Egito, né? Que foi liberto pelo Senhor. Então, eles sabiam, conheciam a história e eles tinham temor, né? Do Deus de Israel, e embora fossem um povo pagão, e aqui os sacerdotes deram para o
para deram aqui uma saída que eles deveriam preparar no versículo 7. Que eles deveriam preparar uma carroça com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e os ponham no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhes enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fique observando. Se ela for para seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, que isso aconteceu conosco por acaso. Então, aqui fala que eles fizeram isso, né? Colocaram sobre a carroça a Arca da Aliança, junto da Arca da Aliança uma caixa cheia de, vamos dizer, peças de ouro, né? Que fizeram em formato, em imagem, daquilo do mal que sobreveio sobre eles. E colocaram vacas que nunca tinham passado por isso, no sentido de essas vacas, elas não sabiam carregarem carroças, de levarem sobre si esse jugo, né? E detalhe, essas vacas, elas tinham parido. Então, elas queriam muito, né? Tinham um instinto maternal de querer estar com os bezerros, né? E não querer ir para longe dos bezerros. Então, era contra o instinto, mas eles fizeram isso e fizeram como prova, né? Se o Senhor estivesse realmente guiando essas vacas, né, até a cidade de Bet-Semes, então eles entenderiam que foi realmente o Senhor. Agora, eu acho tão interessante, irmãos, que, primeira coisa, a gente lembra de Davi, né, quando ele tentou buscar a arca e ele tentou buscar com carroças. Interessante isso, né? Era uma tradição dos sacerdotes que serviam a Baal, né? Colocar a divindade sobre carroças, né? Mas lá na frente, essas vacas, elas pararam na cidade de Bet-Semes, e versículo 12. Elas mugiram por todo o caminho, não se desviaram para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, Deus falou muito comigo em relação a esses animais, a essas vacas. Porque o Senhor tem falado conosco a respeito de sermos sacerdotes, sobre ministrarmos ao Senhor, né? Essas vacas, elas carregaram a Arca da Aliança, que representa a presença do Senhor. Agora, o que interessante é que elas obedeceram, mesmo contrariando os seus instintos. Elas deixaram tudo. Elas foram exemplo para nós. Elas foram guiadas por Deus, sem conhecer o caminho. Não recusaram o peso, mesmo que pela primeira vez, pois o jugo era a arca e o ouro do Senhor.
O instinto maternal as impulsionava para trás, junto de suas crias, mas elas foram conduzidas à frente de forma sobrenatural. Olha, isso para mim representou uma renúncia, um nível de ser totalmente entregue para o Senhor. A vontade delas era de estar com suas crias, mas elas entenderam o chamado delas. Elas entenderam que elas foram levantadas por Deus para carregar aquela arca. Elas entenderam e elas abriram mão, deixaram para trás aquilo que era o instinto delas. Então, esse versículo falou muito forte no meu coração, porque nós fomos chamados por Deus para carregarmos a arca, carregarmos a glória de Deus, né? de transportarmos a glória de Deus, onde nós estamos, por onde nós formos, né? Para onde o Senhor nos apontar para irmos. E será que nós teremos atitudes como esses animais tiveram? De entender o chamado? Está travando a internet? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Fone dizer se está tudo bem? Para mim está normal. Ok. Então, amém. Então, vamos continuar. E essa arca, irmãos, ela foi levada até a cidade de Bet-Semes. Agora, o curioso é que essa cidade é uma cidade que, quando Josué distribuiu a herança, distribuiu a terra prometida entre as tribos, essa cidade ela foi distribuída para os levitas. Olha que curioso isso, verso 13. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Continuando. Verso 19. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Meu Deus. Irmãos, eles se alegraram muito quando essa arca ela foi devolvida para o povo de Israel. Mas depois que alguns
homens de Bet-Semes morreram, eles desejaram se afastar, desejaram que aquela arca fosse levada para longe deles. E o que a gente pode aprender com isso aqui que o Senhor quer nos falar? É que muitos, né, que temos conhecido o Senhor, que temos servido o Senhor, chega um determinado momento da nossa vida, nós não queremos mais contemplar a santidade do Senhor, né? Nós não queremos sofrer perdas, nós não queremos que algumas coisas morram em nós, né? E não querem permanecer na presença de um Deus que é santo. E preferem que a arca seja levada para longe. Então, o Senhor está nos chamando para refletir se nós queremos que a arca da aliança seja levada para dentro da nossa casa. Se nós queremos que a arca da aliança venha para a nossa cidade. Se a arca da aliança venha para a nossa nação. Tem alguém aí colocando adoração aí? Quando eu disse que o Senhor quer falar conosco a respeito de sermos sacerdotes. Oi, Dani. Eu fui ler novamente, né, a respeito de sermos sacerdotes, e o Senhor foi falando comigo, e eu fui anotando algumas coisas aqui. Primeiramente, os sacerdotes, eles eram descendentes da tribo de Levi. Foi a única tribo que não aceitou a idolatria àquele bezerro de ouro. Por isso, Deus escolheu e separou a tribo de Levi. E depois, na tribo de Levi, foram levantados os levitas, e dentro da descendência de Arão foram levantados os sacerdotes. E a função deles era cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. A tribo de Levi, ela se manteve fiel, enquanto o povo de Israel se rebelaram contra Deus. Eles abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança e recebiam uma porção dos sacrifícios para o sustento. Os levitas não receberam uma porção de terra como herança, como as outras tribos, mas receberam algumas cidades espalhadas por Israel. Então, dentro da tribo de Levi, havia os coatitas, os meranitas, os gersonistas e os filhos de Jocabed. Mistura o nome dela. Joquebed, né? Ai, que nome difícil. Então, os filhos de Joquebed eram Moisés e Arão. Então, dos filhos de Arão se levantaram os sacerdotes. Os levitas, que eram os coatitas, os gersonitas, meranitas, eles tinham uma função de cuidar do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, né? Os gersonitas, eles carregavam toda a estrutura pesada, né? As cortinas, os caibros. Os coatitas eram aqueles que cuidavam dos utensílios sagrados, mas eles não podiam olhar para aqueles utensílios sagrados, eles não podiam tocar e eles não podiam olhar,
Por isso, os sacerdotes tinham que cobrir aqueles utensílios, né? Só depois disso, os coatitas podiam carregar pelo deserto os utensílios da arca, a mesa proposição, o altar de incenso, o candelabro. Ok. Somente os sacerdotes podiam, né, tocar ou olhar para as coisas santas. Somente os descendentes de Arão podiam oferecer sacrifícios no templo. Então, nesse texto, quando a gente percebe que a arca chegou na cidade de Bet-Semes, foi uma cidade que Josué 21:13 fala que essa cidade ela foi entregue para os descendentes de Arão. Então, eles não eram somente levitas, mas eles eram sacerdotes, irmãos. Agora, para e pensa, sacerdotes do povo de Israel não quiseram a Arca da Aliança na sua cidade. Eles desejaram que a Arca da Aliança se afastasse da sua cidade. E eles eram sacerdotes. E essa pergunta eu faço para mim e eu faço para nós. Será que na nossa cidade nós temos sido como esses sacerdotes? Onde nós não queremos que a Arca da Aliança, que representa a presença manifesta do Senhor, a glória do Senhor sendo manifesta, permaneça na nossa cidade? Porque a cidade de Bet-Semes era uma cidade de sacerdotes. E aí, eles, no versículo 21, então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e a levem para vocês. Os sacerdotes viraram para o povo de Quiriate-Jearim e disseram: carreguem, levem a arca do Senhor. Levem ela para vocês, nós não queremos ela. Irmãos, em muitas cidades, em muitas nações e, infelizmente, em muitas igrejas, tem sido dessa forma. Eles não querem a Arca da Aliança. Eles não querem a presença manifesta de um Deus santo. Porque quanto maior a glória, irmãos, maior é o juízo. Quando a glória de Deus se manifesta num lugar, o juízo vem sobre todo pecado, sobre toda iniquidade. Por isso, quando nós estamos diante da santidade de Deus, se nós não estivermos com a nossa vida correta diante de Deus, debaixo da justiça de Cristo, se humilhando, se prostrando, quebrantados, arrependidos, nós não permaneceremos de pé. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse capítulo. Interessante que eles ofereceram como holocausto até as próprias vacas, né? Então, essas vacas, elas entenderam o chamado e elas não somente carregaram, né, a Arca da Aliança, mas como também se entregaram para serem essa oferta no altar, né, como sacrifício vivo, né? Paulo fala isso em Romanos, né, de sermos esse sacrifício vivo. Aleluia. Então, 1 Samuel 7. Então, os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor.
Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Em outras versões, a gente vê que houve uma mudança na atmosfera daquela cidade. Deixa eu ver se eu acho outra versão aqui melhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então, essa cidade, esses sacerdotes, eles tiveram uma postura diferente. Eles quiseram receber a Arca da Aliança, receber a Arca da Presença do Senhor, e eles levaram para a casa de Abinadab, que estava numa colina. Né? Colina fala de altar, colina fala de uma rocha, né? que lembra altar. Então, era uma casa de altar. E interessante que Quiriate Jearim, irmãos, não foi uma cidade entregue aos levitas, entregue aos descendentes de Arão. Era uma cidade de Judá. Essa cidade, ela pertencia à tribo de Judá. E a tribo de Judá, para nós, ela fala sobre reinado, da tribo de Judá veio a descendência de Davi, veio o trono de Jesus, né? Então, a tribo de Judá fala para nós sobre sermos reis. E nós entendemos que hoje nós estamos na ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é sermos uma nação santa, uma nação de reino de sacerdotes. Então, o Senhor, ele quer para nós que não sejamos apenas sacerdotes, mas que sejamos sacerdotes reais, sacerdotes que governam, sacerdotes que exercem o governo. Naquele livrinho que eu já compartilhei com vocês, Procuram-se Sacerdotes, eu estava lendo novamente, e ele falando sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele fala que Cristo, quando a primeira vinda de Cristo, ele veio para estabelecer o seu reino na terra. Mas ele não veio como rei, ele veio como sacerdote. Então, primeiramente, nós precisamos ser sacerdotes. O reino de Cristo é estabelecido através do sacerdócio, não através do sacerdócio levítico, né, da descendência de Arão, que é imperfeito, que é limitado, que é incapaz de formar o reino de sacerdotes que Deus procura. Mas o reino de Cristo é estabelecido através do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio é que abre a porta ao reino. Eu falei, meu Deus, essa frase para mim ela foi rema, porque quando você lê Salmo 24, o que ele fala no Salmo 24? Levantem-se, ó cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, através do sacerdócio, o reino pode vir, né? O sacerdócio,
É impossível mostrar toda a importância disto. É algo que o próprio Espírito Santo anseia revelar. Onde estão os sacerdotes do Senhor? Quem entrará na sua presença para ministrar diante dele como sacerdote? Um sacerdote é uma pessoa que ocupa uma posição diante de Deus. É alguém que desfruta de uma comunhão muito íntima com Deus. Até hoje, Deus está procurando seus adoradores, aqueles que entrarão no seu santuário para manter comunhão íntima com Ele e ministrar diante dele. Então, o sacerdote é a porta para que o reino de Deus seja estabelecido numa cidade. E quando a gente vê aqui no versículo 2, aquela nação, o povo de Israel, a gente sabe que quando Eli estava vivo, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote naquela época do povo de Israel, e havia uma grande crise moral, né? Eles estavam pervertidos, eles estavam afastados do Senhor, né? E havia muita incredulidade, o povo já era um povo idólatra, um povo que estava longe dos preceitos do Senhor. E quando aqui a gente percebe que a Arca da Aliança foi levada para a casa de Abinadab, uma casa de altar. Eles consagraram Eleazar para tomar conta da Arca do Senhor. Então, provavelmente ele não era um sacerdote, mas ele foi consagrado para essa função. E o resultado disso, irmãos, é que durante esse período, todo Israel lamentava, todo Israel, em outras versões fala, buscava a presença do Senhor. Olha no versículo 3. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, olha isso, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Irmãos, isso é o resultado de alguém, de uma família, de um sacerdote que aceita receber a Arca da Aliança na sua casa. Esse é o resultado, aquilo que você faz ali no seu secreto, que você busca a presença do Senhor, quando você se posiciona como um sacerdote real, como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é o resultado, irmãos. Quando nós temos um altar na nossa casa, quando nós temos um altar de adoração ao Senhor, quando nós aceitamos a ser esse sacrifício vivo, quando nós aceitamos, respondemos ao chamado do Senhor, aceitamos perdas que é preciso ter em nossas vidas para que a presença santa do Senhor permaneça. Irmãos, não é em vão. Esse resultado, ele não fica só na sua casa, mas toda uma cidade, todo um povo que estava longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, era um povo idólatra, um povo que não mais conhecia os preceitos, a lei do Senhor, e esse povo voltou a buscar o Senhor, se quebrantaram, se arrependeram. Irmãos, é isso, esse é o propósito, esse é o objetivo que nós temos aqui falado
sobre o que nós podemos fazer quando nós levantamos um altar de adoração na nossa casa, quando nós levantamos turnos de adoração e oração. Nós estamos ministrando como aqueles sacerdotes ministravam diante da arca, né? Eles representavam o povo diante de Deus, eles faziam expiação pelo pecado do povo, e assim nós, como sacerdotes, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que hoje lava e purifica os nossos pecados, os nossos e da nossa família e da nossa cidade, da nossa nação. Mas nós precisamos nos posicionar como sacerdotes, sermos consagrados, sermos separados para isso, entender que o Senhor nos chamou para isso. E há uma resposta dos céus, há uma mudança de atmosfera, há uma mudança no destino de uma nação, porque uma família disse: eu quero receber a Arca da Aliança na minha casa. Aleluia. Eu quero que tenha um altar na minha casa. Aleluia. Amém? Amém. Assim, foi muito forte que o Senhor ministrou comigo hoje. E eu sei, assim, que nós podemos ser, muitas vezes, anônimos, né, diante de autoridades eclesiásticas. Talvez a gente seja apenas um anônimo. Mas, irmãos, o Senhor já me deu provas. E Aleluia. muitas vezes. Aleluia. E muitas vezes Aleluia. o Senhor já me deu provas Eu creio. de que a fidelidade de levantar um altar de adoração na minha cidade, na minha igreja local, mudou a história daquele lugar. E não vai haver ninguém para dar tapinhas nas costas, para dizer: poxa vida, obrigado, né, por você fazer isso por nós. Não, sabe, nós não teremos aplausos dos homens, mas, irmãos, é muito bom, é muito gratificante Glória o a Senhor Deus. dizer para você: filha, foi porque você abriu a sua boca, foi porque você se ofereceu como esse sacrifício, essa renúncia de amar, de ministrar ao Senhor, enquanto ninguém estava te vendo, mas os céus estavam me vendo. Aleluia. O reino das trevas estava me vendo. Mas é muito gratificante ver o Senhor abrir os céus sobre um lugar, sobre uma cidade, sobre uma família, né? E até mesmo nações. Eu contei para vocês e o quanto eu fico feliz de ver a Polônia hoje, né? Mas foi em 2017, nós fizemos um altar e ali nós profetizamos, né, algumas coisas que o Senhor nos mostrou, e nós liberamos esses decretos, aquilo que o Senhor nos falou, nós liberamos sobre a Polônia, e hoje eu vejo a resposta dos céus, daquilo que nós liberamos como voz profética. Então, irmãos, é tremendo, sabe, ser esse sacerdócio real, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que através do sacerdócio abrimos as portas para que o Rei da Glória venha, para que o reino dele venha e se estabeleça. Amém? Tem muitas coisas aqui nesses textos e provavelmente tem outras chaves que eu não tenha visto,
né? E de repente, se o Senhor te mostrou alguma chave aqui, alguma coisa nesse texto que você possa compartilhar com a gente, eu queria abrir esse tempo agora. Talvez alguma coisa que eu não tenha visto, o Senhor tenha te mostrado, por favor, compartilhe com a gente. Nós estamos aqui numa mesa. Amém? Quem quer começar? Abre seu microfone, compartilhe, ou até mesmo alguma outra coisa que o Senhor possa ter falado com você. Eu gostaria de falar algo aqui que me tocou muito sobre as vacas, que elas estavam andando e berrando. Né? Elas estavam andando e berrando. E para mim esse berrando é a carga que nós levamos, isso nos representa. A carga que levamos, nós vamos sofrendo. Esse para nós é o gemendo. Esse berrar dela é o gemer que Deus representa. Você vai gemer, mas continua, não desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. E permanece. Amém. E eu vejo assim, como outra palavra você liberou aqui, quando você falou assim que quando a glória de Deus vem, e onde as igrejas verdadeiramente, nós vemos isso, quando a glória de Deus vem, eles não querem. Por quê? Porque a glória de Deus revela o pecado. A glória de Deus incomoda, porque eles não querem deixar o pecado. É confortável e sentem prazer. E carregar a glória, e quando a glória de Deus vem, eles têm que estar alinhados, e eles não estão alinhados. E por isso rejeita a glória de Deus, rejeita o Espírito Santo de Deus, rejeita o mover de Deus. E é no mover onde há o Espírito Santo que tem, onde o povo arrepende-se, deixa os caminhos errados, voltam para Jesus e o povo se converte. Então, Aleluia. é essa nossa luta, é essa luta que nós vamos gemendo, mas nós permanecemos pela graça de Jesus. E mais na frente, no capítulo 7, né, de 1 Samuel, diz que Samuel fala para o povo: olha, continuem clamando ao Senhor e ele vos salvará, né, dos filisteus. E mais à frente, os filisteus, eles tentam lutar, né, contra os israelitas. Deixa eu ver aqui, achar o versículo. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão. Meu Deus. Olha isso. Os céus foram abertos. O Senhor, ele já estava falando dos céus, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Oh, Deus! E provocou pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Então, os nossos inimigos, os inimigos de Deus, os principados e potestades, aqueles que querem destruir a nossa nação, eles são derrotados. Mas tudo começa de uma casa, né, que
recebe a Arca da Aliança. Aleluia. Recebe a presença do Senhor. Aleluia, é um sacerdócio, né, que fez toda a diferença. Um sacerdócio que recebe a presença manifesta do Senhor. Amém. Quem mais quer compartilhar, por favor, irmãos, vamos compartilhar. Vamos lá. Queremos te ouvir, sua voz. Quando você estava falando, Ivonete, Deus me trouxe o louvor do Ministério Zoe, que fala sobre carregar a glória de Deus, que exige, como a irmã falou, sacrifícios. Ao longo do caminho, quando a gente vai carregando a glória, existe um preço a ser pago. E Deus me trouxe essa canção, eu até anotei para os irmãos depois meditarem na letra. Qual o nome da música? Só uma coisa me satisfaz. Uau, depois compartilha lá no grupo. E aí, quem mais, irmãos? Quem mais pode falar alguma coisa? Sejam participativos, irmãos. Nós estamos construindo juntos. Amém. Eu vou falar mais um pouquinho aqui, porque outro trecho que me chamou muita atenção é quando essas vacas, elas iam. Também Deus trouxe para mim assim: vocês estão preparando o caminho para o Rei da Glória. Somos nós que estamos carregando essa arca, preparando o caminho para ele. Como João Batista 3, 2 e 3 diz: arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor. E assim somos nós, com as nossas orações, como você disse, no anonimato, nós estamos aqui abrindo o caminho do Senhor, porque no mundo espiritual não importa que as pessoas vejam, mas estamos abrindo. E nessa parte aqui também que você fala, nós estamos fazendo expiação pelo pecado dos nossos irmãos. E Deus, ele escuta, como você também, eu quero repetir, como Joquebede e Miriam, essa família, não foram muitos, foi uma casa. E eu creio, sim, nesse encontro nosso, nos conscientizando, você falando, nos conscientizando desse trono de adoração, a oração. No mundo espiritual está havendo um mover muito grande, porque não, mesmo quando estamos só, mas estamos, ou seja, não estamos só, estamos com Jesus, ele está ouvindo nossa voz. Há um poder quando liberamos a palavra, mesmo sozinho, há poder. Então, eu acredito assim, que nós construímos esse trono e, mesmo embora não podemos ver, mas está havendo um rompimento. Eu creio, sim. Eu creio. E eu já tenho visto, eu digo, o tempo que eu estou aqui na Alemanha, a diferença de quando cheguei e hoje, e para outras nações da Europa também. Um pouco aqui orando, outro lá, chamando as pessoas, convidando, posso dizer, puxando para a oração, puxando para a adoração a Deus. E vai crescendo. Eu creio e tenho essa fé que vai haver um grande mover de Deus, sim. E Deus quer isso para que venha esse avivamento. Deus quer isso para que o povo se converta. Nós temos que preparar, nos conscientizar para a vinda do Senhor, porque está próxima, né? Aleluia. Amém. Paola, você quer falar? Paz, amados. Essa palavra é muito profunda, né? E a gente vê que o reino natural, né? Os animais, todos estão aí agindo
em conformidade, né, com a vontade do Senhor, né? E é interessante ver que eles têm muito mais facilidade do que nós, Sim. né? Porque o Senhor, a gente não sabe como, né? Mas ele se manifesta através, né, dessa atitude, né, desses animais, e fica muito claro como resposta de Deus para as pessoas, né? Deus está conduzindo a arca de volta para o seu povo. E só que é um contraponto interessante, os animais agindo conforme a vontade de Deus e as pessoas para quem Deus está direcionando essa glória, né? Porque eu creio que quem recebe a arca de Deus recebe a presença da glória de Deus, não estavam aptas para recebê-la, porque talvez naquele momento estavam buscando a própria glória, né? O êxito nas suas próprias conquistas, no seu sucesso profissional, nas suas atividades diárias, né? E não estavam prontas para receber aquela glória de Deus, porque a glória de Deus, ela exige de nós uma renúncia da nossa própria vontade, né, da nossa própria busca, da nossa própria glória humana, e detrimento da busca da glória de Deus. Eu não estou preocupado com o meu sucesso agora, estou preocupado que a glória de Deus venha, né? E quando a gente está nesse conflito de interesses, a gente geralmente não recebe. E não vem, as coisas realmente não chegam para nós de uma forma positiva, né? Eu vou só comentar algo pessoal. Eu tive uma experiência com o Senhor, onde ele estava me dando um musical para escrever, era um musical de Natal, foi em 2009. E na ocasião eu estava super na correria, já estava com outro musical pronto, já era novembro, e naquele momento foi um conflito, porque eu falei, meu Deus, e agora? Vou mudar tudo? Como assim? E ainda tinha o grupo, né, que eu fazia a direção, que era um coral, né, e o coral também fazia cena, e ninguém era profissional. E naquele momento aí o Senhor falava, é para o Natal, é para o dia 25. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi um grande desafio, né? A gente apresentou a proposta e as pessoas aceitaram, né? Porque não dava para fazer o trabalho sozinha, era um coral de mais de 30 vozes, né? Todos tinham que se envolver e nós teríamos 40 dias até o dia da apresentação para preparar tudo. Mas o Senhor dava muito exatamente as músicas, as cenas, tudo. E as pessoas aceitaram. E aquela apresentação, a realização daquele projeto, meio que fugiu do nosso controle, porque nós precisaríamos de muito mais tempo para preparar. E no momento da apresentação mesmo, nós vimos a glória de Deus, porque a gente viu que nós não teríamos condições humanas para fazer aquilo. E a mensagem que foi passada, né, através do espetáculo, tudo o que aconteceu, foi uma coisa tão marcante, porque foi a glória de Deus. Não foi exatamente o que eu queria fazer naquele momento, ou que a gente tinha planejado, a logística toda, com todo o tempo. Não foi, mas foi o que o Senhor queria, e foi do jeito que Ele queria, e Ele que dirigiu, e Ele que fez. E ontem encontrei algumas pessoas, que fazia muito tempo que eu não via, e as pessoas foram falar dos desdobramentos, né, daquele acontecido que foi em 2008, que depois a gente levou o espetáculo, foi em 2009, levamos o espetáculo em 2010 para uma plateia com mais de 5.500 pessoas. Uau! E ontem as pessoas falando daquilo, porque foi algo tão marcante, porque a glória do homem é passageira. A gente faz algo sobrenatural, lindo e maravilhoso, dali um mês ninguém nem lembra que a gente fez. Quando a gente faz a glória de Deus se manifestar, a gente não está preocupado, será que vai dar certo? Meu nome vai para a lama, se der errado, o que vai ser de mim? Quando a gente desvincula e faz o que Deus quer,
A glória de Deus, ela não passa. Amém. Todo mundo que fez parte, que de alguma forma passou por aquilo. E foi muito bacana, porque eu também encontrei algumas pessoas que fizeram... uma cantora que fez um musical África com a gente em 2012. E ela estava lá também, ela começou a cantar as músicas do África. Ela falou, não esqueço. E tantas pessoas foram para a África através daquela mensagem, né, que foi passada, mas foi tudo coisas que o Senhor deu, que vieram de encontro, que o Senhor trouxe, que a gente tem a opção de falar, não, eu não vou fazer, porque não vai dar certo, não vai dar tempo, não é para agora. Ou a gente fala, não, eu vou renunciar, porque eu lembro que eu larguei um emprego para fazer um musical, porque não dava, eu não tinha tempo para criar as partituras, lá umas partituras que eu precisava, e eu abri mão de um emprego. E eu fiquei 6 meses trabalhando naquilo, e eu vou te falar uma coisa, até hoje eu colho frutos de bênção na minha vida financeira. Glória a Deus. Eu ainda vou dar um testemunho, é que eu não posso dar ainda, porque é muito grande. Faz 11 anos que eu estou esperando essa resposta, que vem dessas ações aí de 2008, 2009, 2010. Mas isso demonstra, Paola, assim, você começou falando algo que me fez lembrar de um detalhe do texto. Você começou falando de que eles não estavam preparados, né, para receber a arca. Muitas vezes a gente não está preparado, você começou falando sobre isso. E você recebeu os frutos disso porque vocês responderam à chamada de Deus, vocês se disporam, né, no coração a fazer para o Senhor, mesmo não olhando para vocês mesmos, a capacidade de vocês mesmos, mas olhando para o Senhor. E olha aqui, no versículo 13 do capítulo 6, fala que os moradores de Bet-Semes, lembrando que esses moradores eram filhos de Arão, certo? Então, eles eram sacerdotes. Olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam colhendo trigo. Então, eles não eram lavradores. Exato. Qual era o chamado de Deus para a vida deles? Deus separou eles. Eles eram sacerdotes, eles eram mantidos, eles eram sustentados pela oferta que era entregue no tabernáculo. Então, irmãos, e eles não estavam servindo ao Senhor conforme o Senhor tinha chamado eles. Eles estavam colhendo trigo. Então, eles estavam desviados do seu propósito. Realmente, eles não estavam preparados para receber, né, a glória do Senhor, porque eles não estavam posicionados, eles não estavam no lugar onde o Senhor os chama. É diferente de Abinadab, porque aquela casa ali fala de altar. Então, era uma casa que estava posicionada, que tinha um altar. Por isso, eles receberam a arca da aliança. Amém. Exato. Quem recebe a arca recebe a glória, mais do que a glória passageira dos homens, recebe a glória de Deus. Que permanece. Que permanece. E é eterna. Glória a Deus. Amém. Alguém mais? Jusileia, quer compartilhar um pouco conosco? Gente, vocês estão aí? Na verdade, graças paz a todos. A Paola falou algo aí que mexeu muito comigo, porque quando a gente recebe uma direção que você sabe que é de Deus, mas você tem aquele medo de fazer a obra, né? Medo de, vai que não dá certo, vai que eu desisto, vai que... eu estou passando por isso, né? Quando eu disse para vocês que foi uma mudança radical na minha vida desde segunda-feira passada, realmente eu recebi uma instrução de Deus
começar um novo projeto, um novo trabalho na minha igreja com crianças, né, de liberar a adoração, a capacitação das crianças para adoração na arte, para envolver as crianças no talento que Deus deu para elas, na verdade, para incentivar as crianças. Então, o Senhor despertou muito forte isso no meu coração. Eu nunca trabalhei com crianças assim, para desenvolver a arte, nunca. Mas o Senhor disse que eu deveria abrir mão do meu ministério de dança, que eu faço parte, né, para mim trabalhar com as crianças e desenvolver esse chamado novo, né, de liberar a arte para eles, de fazer com que eles se levantem, com que essa nova geração seja realmente uma geração que adora o Senhor, que entrega ao Senhor os seus dons, os seus talentos. E o Senhor tem me dado essas direções do que eu devo fazer. Eu tenho uma peça de Páscoa que eu nunca botei em prática, que o Senhor já me deu desde 2019. Está tudo anotado, mas eu nunca fiz, sabe? E aí, quando a gente vê que realmente a gente tem que confiar e fazer o que Deus manda, né? Então, para mim tem sido uma bênção estar participando desse momento, porque edifica a minha fé, saber disso, que eu estou indo no caminho certo, mesmo que seja, meu Deus, eu vou fazer isso? Como assim? Vou mudar minha vida, vou mudar tudo, vou mudar, né? E realmente eu tenho mudado e eu vou seguir isso que o Senhor colocou no meu coração e vou trabalhar com isso, carregar mesmo, renunciar à minha vida, renunciar a muitas coisas também, horário, tempo, tudo, né, para fazer e cumprir realmente, carregar a arca, carregar a presença de Deus, querer que o Senhor faça uma diferença na minha geografia. Eu já tenho visto muita diferença aqui na cidade, aqui na minha ilha, né? Eu gosto de falar da minha ilha, porque eu tomei posse desse território aqui. Mesmo. Você é uma... Eu tenho profetizado muito que o Senhor venha enviar investidores para cá, e eu já tenho visto as coisas que Deus tem feito, infraestrutura, tudo que está acontecendo aqui, né? Então, não só a nível de ministério, mas a nível realmente de território, e incluindo a minha família também, tenho visto o Senhor começando a salvar os meus irmãos, libertar, restaurar, atrair a casa dele, mas tudo isso por um sacrifício, por uma renúncia minha, por uma consagração realmente, por uma dedicação, por você fazer os sacrifícios de jejum que vocês sabem, né? Não é fácil. É o sacrifício de você realmente deixar tudo, de se entregar por Deus e saber que aquela tua renúncia vai salvar a tua família, vai ser um canal de bênção para o Senhor, restaurar os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, os nossos filhos. E eu creio que muitas coisas ainda vão acontecer, né? E tem acontecido muitas bênçãos na minha vida, na minha casa. Depois que eu comecei a levantar esses turnos, o Senhor tem prosperado meu lar, prosperado meu esposo, tem abençoado, né? Então, eu só tenho que louvar a Deus por isso. E agradecer a oportunidade de estar participando, de estar ouvindo esses testemunhos, né? Estar recebendo, estar sendo guiada aí pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Ele quer na minha vida. Amém? Amém. Assim, você até eu lembrei que, né, o senhor falou comigo e eu esqueci de anotar para eu não esquecer. O senhor falou comigo assim, chama alguém para testemunhar, né? Alguém que estava o ano passado na torre, né? Que começou a fazer os turnos, dar testemunha, e acabou que a Jusileia, né? Foi essa resposta do Senhor, né? De dar testemunho, o quanto elas, à disposição dela de fazer os turnos na casa dela, né, de levantar esses altares de adoração ao Senhor, as mudanças, né, que ela percebeu na sua casa, na sua família,
na igreja onde ela está, na cidade onde ela está, né, que realmente a gente percebe mudanças nisso. E quando quando você, Jusileia, se prontificou, né, para renunciar, abrir mão, talvez aquilo que era confortável para você, né, no Ministério de Dança, mas se submeteu ao chamado, à vontade de Deus. Então, o Senhor, ele te coloca no nível de reinar, né? De ser esse sacerdócio real, né? Como da tribo de Judá, que vem e traz o governo de Deus, né? Então, assim, e esse trabalho com as crianças, né? Onde você pode ensiná-las, onde você pode despertar nelas também esse coração de adoradoras, né? É isso que o Senhor está te usando para fazer. Eu creio que vai ser uma bênção. Não faça uma peça, né? Levante um altar, né? Que ali a glória de Deus desça, né? E que o nome do Senhor seja adorado, né? E eu creio que vai ser tremendo. Amém, amém. Pastora? Sim, Lívia. Vou falar só um pedacinho. Eu ia te chamar agora. Estamos alinhadas. Então, essa questão da preparação, né? Vocês estavam falando aí, eu refletindo aqui, realmente o texto é muito claro. O que a mim também me chamou a atenção foi justamente essa questão da renúncia. E, assim, refletindo, eu acho que também o fato de renunciar a algo, talvez seja também pelo fato de não conhecer, né? Veio à minha mente aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então, muitas pessoas, não se tratando aqui desse texto, talvez estivessem nessa situação. Elas desprezaram também a arca do Senhor por não entender o propósito, por não entender a importância daquilo ali, né? E desprezaram, simplesmente abriram mão. E assim, talvez seja também, a gente precisa ter cuidado para não cair nessa mesma realidade, né? Então, só pontuando em relação a, assim, a importância de nós estarmos presentes nesses momentos aqui, né? Das aulas, porque também é um momento de nós, como a senhora, usando a palavra que a senhora disse agora há pouco, estarmos conectados a fim de entender, conhecer aquilo que está no coração do Senhor, conhecer também a Ele, porque, assim, muitas vezes, né, claro, tem muitos aqui que já têm muitos anos de caminhada com o Senhor, mas sempre há algo mais, há sempre mais o que conhecer. Então, isso também, o fato de conhecer, é uma forma também de estar preparado para receber aquilo que o Senhor quer trazer, né? Ontem eu estava ouvindo uma pregação na igreja, falando justamente sobre isso, sobre avivamento, né? Que muitas vezes a gente fala, vem Senhor, aviva-nos, e sim, isso é bom. Mas será que a gente está preparado a nível de conhecer? Porque quando o Senhor vem, ele vem de uma forma, como a Paula falou recentemente, que marca, né? Então, o efeito disso, será que o nosso coração, o nosso entendimento está pronto? Então, só ressaltar, né, a importância de buscar em nós, conhecer mais ao Senhor, se preparar dessa forma, né? E esses momentos aqui das aulas são momentos ímpares, tem pessoas que estão chegando agora, né? E assim, a gente, às vezes, é um pouco difícil, né? Abrir mão de um dia cheio do trabalho para estar aqui lhe ouvindo outras pessoas que vêm, né, para ministrar sobre as nossas vidas, mas é de suma importância porque nós precisamos conhecer mais do Senhor e conhecer de forma específica o que Ele deseja fazer nesse tempo, né? Então, só gostaria de
algo que me chamou assim a atenção e eu gostaria de complementar dessa forma. Amém. Amém. Você falou sobre que muitos não conhecem, né? Muitos não estão preparados porque não conhecem. Mas aqui no texto é interessante que foi através daqueles, né, que decidiram receber a Arca da Aliança, e isso provocou uma reação, né, naquela cidade. Os céus se abriram e aquele povo passou a desejar e a buscar o Senhor, né, para conhecer o Senhor. Então, é aonde eu falo que Deus, ele sempre tem os seus remanescentes. Deus, ele sempre tem um povo dentro de um povo, né? Então, é através desses remanescentes que Deus ativa os seus planos, os seus propósitos ali para aquela nação, né? Ali para um povo, talvez para uma comunidade onde nós estamos, né? Eu falo que você pode até fazer parte de uma comunidade que esteja fria, uma igreja, né, que está fria, presa na tradição, na religiosidade, mas, irmão, se tiver um ali no meio, queimando, Aleluia. desejoso pelo Senhor, sabe, que verdadeiramente está oferecendo ali sacrifícios a Deus, sacrifícios de adoração, de louvor, né, de rendição, de quebrantamento, até aquilo que a Jane falou sobre de pedir perdão pelos pecados ali daquela comunidade. Irmãos, o céu se abre, o céu se abre. Irmãos, eu lembro, eu estava numa igreja, foi um tempo que o Senhor tinha falado que eu deveria sair da igreja onde eu estava, só que eu não entendi para onde que eu tinha que ir. Hoje eu sei, onde eu estou hoje é no lugar certo. Mas como eu não sabia para onde eu tinha que ir, eu fui para uma igreja, um outro ministério. E era mais ou menos isso que eu falei para vocês, um lugar assim, muita tradição, muita religiosidade. E havia muitas coisas erradas que eu já estava percebendo. E eu lembro que nesse dia, o Edilson, meu marido, foi para o louvor, chegou mais cedo, e eu fui com ele, e eu abri Daniel 9, e eu comecei a confessar os pecados dos líderes daquela casa, né, das pessoas que faziam parte ali daquele lugar. E eu gastei um tempo assim de muito quebrantamento, de chorar pelos pecados, sabe? E clamar o Senhor ali dentro daquela igreja. Naquela noite, aquele culto, irmão, vocês não têm noção. Foi uma reviravolta. Assim, sabe? Criança não parava de chorar. E aquela coisa, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Não estou dizendo que houve assim, foi uma presença de Deus enorme. Mas, irmãos, o que a minha atitude, o meu sacerdócio ali, incomodou as trevas. Aquele culto foi uma reviravolta, uma coisa assim, muita coisa foi exposta, pecados foram expostos, lideranças foram expostas. Aleluia. Então, assim, eu entendi o que é um sacerdócio. Quando a gente se coloca nessa posição e os céus se movem, as trevas se abalam, sabe? Então, pode ser numa casa, numa família, pode ser numa igreja, pode ser numa cidade, até mesmo uma nação. O nosso sacerdócio, posicionados numa autoridade, sendo consagrados, porque nós estamos sendo separados para o Senhor,
numa posição de sacerdotes reais, irmãos, saculeja mesmo. Então, eu tenho experimentado que é isso, aquilo que eu tenho falado, compartilhado com vocês, né, despertado vocês para estar, né, nesses turnos de adoração, é porque realmente eu experimentei e vi, né, o Senhor me deu a oportunidade de ver que o mundo espiritual se move. Amém? Amém. Pastora, Sim. falando sobre essa questão dos turnos, já tem uma data específica para começar? Lívia, para te falar, ser sincera, eu não lancei uma data. Eu estou querendo aqui, né, a participação de todos, para que todos se conscientizem daquilo que nós vamos fazer. E ao perceber essa participação, esse envolvimento, né, dos irmãos aqui, eu vou estar lançando uma data. Mas eu estou aqui fazendo esse trabalho de aguçar em vocês esse desejo, né, de despertar em vocês esse coração, para que vocês possam responder ao Senhor, né, esse chamado. Amém? Amém. Priscila, você chegou aí? Dá um oi para nós. Consegue, Priscila? Oi, pastora, estou te ouvindo. Eu sou super enrolada com esse negócio de internet e a minha configuração do Zoom aqui está toda diferente, não está me aparecendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora foi. Cheguei aqui, mas está tão diferente, de todo mundo mudou também, ou foi só o meu? Não, tá normal, para nós está normal. Para mim está diferente, eu estou aparecendo como se fosse uma coisinha pequenininha assim, meu rosto, e vocês estão todos na vertical. Eu falei, gente, que negócio estranho é esse? Hoje também. Eu cheguei, eu peço desculpas. A minha mãe, ela não consegue fazer nada de banco sozinha. E aí ela me pediu ajuda urgente, que ela precisava sacar um dinheiro. Fiquei sem bateria para variar. E assim que eu cheguei e consegui carregar, eu conectei. Deu para pegar algumas coisas. Amém. Amém. Eu queria só que você compartilhasse um pouquinho assim da sua experiência de fazer os turnos, né? O quanto isso foi importante na sua vida, alguma mudança, alguma transformação que Deus possa ter te dado a oportunidade de ver, né? Testemunhar isso. Foram muitas, né? Muitas coisas. Eu me lembro que teve um dia que nós geramos sobre o estado do Rio de Janeiro luz, né? A direção que Deus nos deu foi sobre luz nas trevas. E na nossa cidade também, de lá para cá, tanta coisa tem acontecido, tem vindo à tona, coisas ocultas que começaram a ser reveladas, começaram a sair, né? Passaram pro visível. E a gente foi muita revelação, alguns atos proféticos que nós fizemos nos turnos que a gente não estava nem entendendo o porquê de estar fazendo aquilo, e depois as coisas começaram a sair, né? Começaram a acontecer também na nossa igreja. Nós tivemos a experiência, estou te ouvindo falar sobre a questão do arrependimento. A minha igreja é uma igreja histórica, né? Uma igreja metodista, mas nós somos avivados. E no ano passado, não, no ano retrasado, nós tivemos essa experiência de fazer publicamente um pedido de perdão aos pastores. Tinha aquela cultura de perseguir pastor, né? De perseguir família de pastor.
E quando nós fizemos isso publicamente, pedimos perdão ao pastor, à família dela, ele representando todos os pastores que já haviam passado por ali, foi algo extraordinário que começou a acontecer na igreja. As coisas começaram a romper. Hoje a gente experimenta uma dimensão totalmente diferente. Todos os ministérios da igreja foram para a torre. Uma vez por mês a gente se reúne para interceder, para orar. E assim, um movimento muito lindo que Deus tem feito no nosso meio. E eu tenho certeza que nós também geramos esse sobrenatural de Deus na nossa igreja. Amém. Através dos turnos, né? Porque nós atraímos a presença de Deus. Eu fazia os turnos lá na igreja. Então, e quando a gente voltar, vou voltar a fazer lá na igreja também. Amém. O meu pastor apoia, abençoa, e a gente está fazendo turno, mas a gente está atraindo a glória, né? A gente está levando fundo ao altar de adoração, de intercessão, e não tem como mudar a história da onde a gente está. Quando a gente levanta o altar, tudo é afetado, a realidade social, a realidade espiritual, cultural, tudo começa a ser afetado. Isso é extraordinário. Amém. Amém. Era tudo que eu precisava, assim, esse complemento, sabe? De vocês realmente entenderem o quanto isso é poderoso, né? Essa estratégia, na verdade, não é uma estratégia humana, mas é um meio, né, que Deus criou para que os céus se abrissem, para que o reino dele viesse, né? Quando eu falei sobre o sacerdócio ser a porta, meu Deus, isso para mim foi assim uma chave. O sacerdócio é a porta. Então é a porta que abre para que o Rei da Glória entre, né? E realmente muda realidades. Glória a Deus. Obrigada, Priscila. O que você trouxe para nós foi assim encorajador. Glória a Deus. Amém. E nós vamos encerrar. Eu queria, Priscila, que você orasse para a gente, encerrando. E eu vou estar compartilhando, né, essa gravação, pedindo para que os demais irmãos que não puderam estar aqui, talvez por causa do horário, não sei, que assistam, né, e nos dê respostas, se posicione. E nós vamos estar, então, intercedendo, orando por isso, sabe? Busquem o Senhor, busquem a Deus e falem: Deus, onde o Senhor quer que eu levante esse altar? Dentro da minha casa, dentro da minha igreja local, como a Priscila colocou aqui. Eu e meu marido, a gente vai fazer na nossa igreja também. O nosso pastor nos liberou também para a gente fazer lá, usar o espaço lá. E então, busquem do Senhor nessa direção. E aí, na próxima semana, nós vamos aprofundar mais sobre o que são esses sacrifícios espirituais, por intermédio de Jesus Cristo, aceitáveis a Deus, né? Segundo aquilo que o Novo Testamento nos fala, na ordem sacerdotal de Melquisedeque. E a gente vai estar falando sobre isso: adoração, oração, louvor, intercessão. Amém? Amém, amém, amém. Priscila, pode orar por nós. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Deus, por esse tempo precioso. É sempre, Senhor, um motivo de gratidão, Senhor. A oportunidade de nós estarmos reunidos, de compartilhar, Deus, as experiências, porque assim nós somos fortalecidos e, Senhor, fortalecemos e incentivamos uns aos outros também. Pai, eu sei que há muito ainda para ser feito, há muito ainda para ser liberado. Eu creio que os céus estão abertos, Senhor, e o Senhor tem muitas coisas já liberadas para nós, para a tua igreja, e nós queremos alcançar, nós queremos trazer para a nossa vida, Senhor, esta unção que está liberada sobre a tua igreja, esta unção que está liberada sobre o teu povo, Senhor, para ativar na terra, Senhor, tudo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor, Pai, nos prepare
Que o Senhor tire de nós todos os impedimentos, todas as dúvidas, tudo que nos paralisa, tudo que nos trava, tudo que rouba o nosso tempo, Senhor, para que a gente seja totalmente alinhado, para que a gente seja totalmente conectado, Senhor, com aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Nos levanta, Senhor, como pessoas proféticas, nos levanta como pessoas estratégicas, ó Deus, neste tempo, através da base profética, para movimentar o que o Senhor quer fazer, Deus das nações, para movimentar o que o Senhor quer fazer na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Senhor, vem, Senhor, nos ativando, Senhor, vem abrindo o nosso entendimento, Senhor, vem tirando as resistências, ó Deus, vem tirando, Senhor, os questionamentos, Senhor, vem tirando as dúvidas, ó Deus, vem tirando o medo de se entregar, o medo de fazer, Senhor, que haja uma entrega total, que haja uma disponibilidade total, Senhor. Eu peço por todos os integrantes dessa base, Senhor, Deus, que o Senhor esteja ainda hoje, ainda essa noite, revelando, Senhor, gerando uma inquietação dos céus no coração deles, ó Deus, acerca do chamado para esta obra, confirmando, Senhor, o chamado para estarmos aqui, Senhor. Deus, que não haja, Senhor, nenhum tipo de dúvida em relação ao propósito dessa base, mas, ó Deus, que nós estejamos posicionados, ó Deus, atendendo o chamado do Senhor para nós avançarmos, Senhor. Senhor, o tempo não pertence a nós, o tempo pertence ao Senhor, Deus. Mas, Senhor, nós não queremos, Senhor, estar atrasados do que o Senhor quer fazer por qualquer motivo, quer seja qual for. Nós não queremos estar atrasados, mas nós queremos estar, Senhor, no tempo do Senhor, nos movendo no tempo do Senhor. Por isso, ó Deus, traga o despertamento, traga os esclarecimentos, Senhor, em nome de Jesus, a revelação do teu coração para este tempo agora, Senhor. Deus, em relação à base, eu peço pela vida da pastora Ivonete, Senhor, cobre a vida da tua filha, Senhor. Senhor, vem cobrindo ela com todo o teu amor, com a proteção do Senhor, com a fortaleza do Senhor, o revestimento do Senhor, Pai, que nenhuma seta, que nenhuma retaliação, Senhor, nenhuma palavra contrária venha tirá-la, Senhor, do propósito, venha desviá-la, Senhor, do foco, venha desviar, Senhor, do que o Senhor deu para ela, do sonho que o Senhor gerou no coração dela, Senhor. Oh, Deus, que ela, Senhor, se movimente, Senhor, dentro da visão que o Senhor deu para ela, com ousadia, com unção, com coragem, com intrepidez. Coloca nas mãos dela, Senhor, as armas necessárias, as ferramentas necessárias, as vestes necessárias, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. E a gente vai falando, qualquer coisa que precisarem, podem me chamar pelo WhatsApp, por favor. Me chamem. Quero estar junto com vocês. Vamos caminhar juntos, não caminhem sozinhos. Tá bom? Tá bom. Contem comigo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo, Deus abençoe. Amém. Beijo, Amém. Dani. Beijo, beijo. Shalom, shalom. Tchau, tchau, Shalom, gente. shalom.